Oi, oi, seja muito bem-vindo aqui ao canal Direito do Trabalho em Miúdos. O meu nome é Laisa Guedes e hoje eu vim tratar do que interessa. Eu vim falar sobre dinheiro. No final das contas, gente, o direito do trabalho serve para isso, né? Para garantir que o trabalhador tenha mais tempo de vida, ou seja, que ele não só trabalhe, não só seja explorado, mas tenha folgas, descanso, férias, mas, sobretudo, para garantir que ele tenha dinheiro, para que ele tenha um sustento ali mínimo que possa garantir a sua dignidade. E pensando nisso, eu fiz um cálculo aqui estimado de quanto um entregador ganharia caso ele fosse CLT em um mês, tá? Para isso, eu parti de algumas premissas. As premissas são: esse trabalhador ele teria aí um salário mínimo. Eu acredito que se a categoria passar de fato a ter o vínculo de emprego reconhecido, vai ter um salário muito mais competitivo do que esse. Afinal de contas, as plataformas dependem desses trabalhadores para que elas consigam ali a manutenção daquela atividade. É importante e é essencial que haja uma coletividade, um grande número de trabalhadores disponível. Então, pensando nisso, eu parti do mínimo, tá? Então, isso aqui é o mínimo. Esse trabalhador que nós vamos simular aqui, vamos dar um nome para ele, vai, Cláudio. O Cláudio, ele teria um salário no valor de 1.621, que é o salário mínimo atual. Além disso, o Cláudio, ele trabalharia aí 10 horas por dia e 7 dias da semana. Por que eu coloquei isso? Porque essa é a média que trabalha um entregador e um motorista de aplicativos hoje no Brasil. As plataformas dizem que eles trabalham muito menos, que eles trabalham em 20 horas por mês. Mas a maioria das pesquisas traz esse dado aqui em um volume de trabalho muito maior e eu optei por partir dos dados trazidos pela maior parte das pesquisas. O Cláudio, então, teria direito ao salário mínimo e os 621. Como ele trabalha 10 horas por dia, acima da oitava seria pago como extra. Então, as horas extras dele estão aqui, eu calculei e daria 663 por mês. Além disso, o Cláudio teria direito a um mês de férias, estamos calculando aqui proporcional, então seria 253,78 de férias. O 13º daquele mês seria no valor de 191, o FGTS 183, o adicional de periculosidade, é importante lembrar, porque quem é empregado e trabalha em atividade de motocicleta tem direito ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o salário. Então, seria aí aproximadamente 685 por mês. E, além disso, como o salário provavelmente seria fixado por hora, ele teria direito ainda ao DSR, que no mês daria R$609. Gente, essas verbas aqui somadas daria uma remuneração mensal de R$4.869, tá? Mas o que é o mais importante da gente ter em conta aqui? Caso esse trabalhador, caso o Cláudio tivesse o vínculo de emprego reconhecido, ele também teria direito a uma indenização pelo uso de motocicleta própria, afinal de contas, é instrumento de trabalho. E ainda, ele teria direito à indenização pelo combustível utilizado, aos incentivos que já são pagos pelas plataformas, né? Eu sei que as plataformas pagam ali, faça tanto para você ganhar mais tanto, para você ganhar um bônus de X, de Y. Por quê? Porque eles precisam que essa força de trabalho esteja sempre ali disponível e rápida, né? Então, teria aí direito aos mesmos incentivos atuais e ainda estaria garantido o descanso e lazer. Afinal de contas, empregado tem direito a DSR e tem direito a férias anuais e os intervalos no curso da jornada, certo? Gente, isso aqui é só uma amostra do que esse trabalhador teria direito. Hoje, pouco se fala sobre a repercussão social de uma gama de trabalhadores gigantesca como é essa, não ter vínculo de emprego reconhecido, mesmo quando se preenche os requisitos. Lembre-se, são todos que são empregados? Não, mas muitos são, porque preenchem os requisitos do vínculo e mesmo assim estão aí sem a proteção do direito do trabalho. Então, além desses direitos aqui, é importante dizer acerca da repercussão social. Vamos pensar o seguinte: todo mundo que trabalha com vínculo de emprego reconhecido contribui para o INSS, para a Previdência Social, certo?
esse dinheiro, esses valores, são destinados ao custeio de diversas situações. Por exemplo, esses valores custeiam auxílio maternidade, custeiam a aposentadoria de uma grande parte da população, custeiam seguro-desemprego, custeiam auxílio acidente, auxílio doença, enfim, há uma enormidade de benefícios da Previdência Social que dependem dessa contribuição. No caso dos autônomos, essa contribuição é facultativa e a gente sabe que entre os trabalhadores plataformizados, apenas cerca de 30% contribui de forma facultativa para a Previdência Social. E a longo prazo, o que isso quer dizer? Você aí, trabalhador de plataforma, se você tem esposa e ela está grávida e está afastada pelo INSS, pensa que se a Previdência Social quebrar, ela não vai ter essa renda. Você, além de trabalhar em extensas jornadas sem direitos trabalhistas, vai ter que dar conta também do valor para sustentá-la no período da licença maternidade, que não vai mais existir. Além disso, se o seu pai ou a sua mãe são aposentados, provavelmente eles oferem uma renda e uma aposentadoria do INSS. De igual maneira, se a gente continuar no cenário atual, essas aposentadorias vão acabar, tá? Isso é fato, gente. Isso aí tem um tanto de estudos que apontam para essa implosão da Previdência Social, porque não vai dar conta, isso é matemática simples. Então, pensa que você, além de não ter uma limitação de jornada, ou seja, de poder trabalhar aí 10, 12, 14, 18 horas, você ainda vai ter que dar conta dos seus gastos, dos custos totais para garantir essa atividade que você executa, vai ter que sustentar qualquer tipo de imprevisto, seja a aposentadoria dos seus pais, seja um auxílio doença para alguém da sua família, seja o sustento da sua esposa, por exemplo, caso ela engravide no período que seria equivalente à licença maternidade, tá? Então, eu acho que essa é uma reflexão muito importante e pouco dita. Então, eu achei válido trazer esses cálculos, porque o que a gente tem percebido? Um discurso muito comum dos próprios trabalhadores dizendo: eu não quero ser CLT. Gente, mas deixa eu contar uma novidade para vocês. No Estado Democrático de Direito, que é o nosso caso, a gente não tem direito de escolher quais normas a gente pode seguir e quais normas a gente não quer seguir. Então, o direito do trabalho, pelo menos em tese, ele não é facultativo, ele é uma norma cogente. Se você trabalha preenchendo os requisitos do emprego, que eu já tratei aqui em outros vídeos, eu recomendo que você visite para descobrir, muito provavelmente essa lei deveria ser aplicada no seu caso. Você deveria ter esses direitos reconhecidos. Não é necessário que você, trabalhador, fale: eu quero que esses direitos sejam reconhecidos. É isso que eu quero dizer. Contudo, a conscientização da classe dos trabalhadores é essencial para que haja algum tipo de movimentação para garantir esses direitos, o reconhecimento de todos esses direitos. Perfeito? Esse é o motivo de eu ter trazido os cálculos aqui, porque às vezes o que passa pela cabeça das pessoas, e eu acho que esse pensamento ele é plausível. Bom, se eu me tornar CLT, se eu tiver o vínculo reconhecido, primeiro, eu vou ter que bater cartão na empresa. Gente, vamos falar a verdade, né? Essas empresas, o trabalho é da essência dele que ele seja prestado de forma externa. Então, a dinâmica do trabalho, ela não vai ser alterada, ela vai permanecer a mesma. Não tem como um entregador trabalhar e realizar suas atividades de dentro do estabelecimento da empresa, concorda? Isso, muito provavelmente, vai seguir sendo exatamente como é. Você se ativa ou não se ativa, você trabalha em alguns períodos e não trabalha em outros. Não é próprio do vínculo de emprego, não é essencial que você tenha uma jornada mínima a cumprir, que você tenha controle de jornada. Tanto é assim que existem inúmeras atividades externas incompatíveis com o controle de jornada, porém perfeitamente compatíveis com o vínculo de emprego, certo? Então, essa dinâmica não se alteraria. O que se alteraria? A garantia de alguns direitos mínimos para essa categoria, que hoje está completamente à margem da proteção do direito do trabalho. Nessa linha, eu acho importante trazer
um paradoxo que a gente vive hoje na nossa sociedade. Por que eu acho que esse assunto deve ser mais estudado e mais comentado? Bom, sabe o que deu origem ao direito do trabalho? Justamente a condição de hipossuficiente do trabalhador, principalmente do ponto de vista econômico. O trabalhador, via de regra, ele possui menos recursos financeiros do que quem toma o seu serviço, do que quem é dono do empreendimento comercial, quem é dono dos meios de produção, quem é dono das plataformas digitais. Por isso, o Estado observou que aquele desequilíbrio de forças causava uma superexploração. E superexploração significa danos, significa acidentes, significa morte e sonegação de direitos. Então, tendo em vista isso, o Estado decidiu tutelar essa relação, que é uma relação que não é como, por exemplo, um contrato de comodato ou um contrato de aluguel. Não é uma relação simples assim. É uma relação que envolve trabalho, portanto, envolve ser humano. O trabalho, ele é indissociável da condição de ser humano. Por isso, essas relações precisaram ser tuteladas por uma disciplina específica, que foi, então, o direito do trabalho. Para não parecer que isso aqui é papo de universidade, que é papo de pesquisadora, eu quis trazer aqui como anda esse assunto pelo mundo. E tem vários países que já reconhecem esses direitos para os trabalhadores. Eu vou dar alguns exemplos aqui. A Espanha e Portugal presumem a existência do vínculo de emprego nessas relações entre plataformas e prestadores de serviços. Outros países, como, por exemplo, a Itália, tem a figura do lavoro para subordinato. O Canadá tem a figura do dependent contractor e o Reino Unido a figura do worker. Esses três países, que eu citei por último, eles decidiram consagrar aí uma figura intermediária, que não é nem empregado e nem autônomo. É como o que está acontecendo, o que está caminhando para se dar aqui no Brasil. Então, é uma figura do meio do caminho, nem empregado, nem autônomo. Essa é uma opção? É uma opção. Ao meu ver, não é a melhor, mas perto do que nós temos hoje, já seria uma boa opção. Uma outra questão que sempre é trazida quando esse assunto da regulamentação do trabalho em plataformas vem à baila é o fato de que essas empresas provavelmente vão quebrar, que não vai dar e vai ficar todo mundo sem trabalho, vai ser muito pior para o país. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembram quando teve a Lei Áurea? Esse era o assunto também, essa era o mesmo tipo de alerta que era feito. Como é que vai fazer com o café que precisa colher? Como que vai pagar esses trabalhadores? Outro exemplo, quando a lei do 13º salário foi sancionada, a capa do jornal era: vai quebrar, as empresas vão quebrar, não vão dar conta de pagar o 13º salário. Então, o direito do trabalho ele é assim, sempre que há uma possibilidade de avanço, de conquista de direitos, a economia é sempre o primeiro argumento que vem tentando enfraquecer essa conquista, tentando alardear uma possível ruptura, que vai quebrar, que não vai ter mais essa atividade. A gente tratou aqui dos entregadores de motocicleta, falamos também dos motoristas de Uber, mas temos ainda os bike boys, que são esses meninos jovens aí que estão fazendo entregas de bicicleta. Tem uma pesquisa de um pesquisador lá da USP, recém-publicada, que ele se ativou nas plataformas, ficou aí 6 meses rodando para fazer um teste, ver como é que essas atividades se davam. E, gente, o relato dele chega a ser emocionante. Os meninos perdem dedo, machucam o pé, caem, não respeitam normas de trânsito, não têm obrigatoriedade de usar nenhum EPI. Então, esse é o tipo de risco a que esses trabalhadores estão sendo submetidos. E aí eu te pergunto, qual valor é mais importante para o nosso Estado? O que a gente quer defender? Que tipo de direito a gente quer tutelar? Isso é o que eu queria trazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto ou sobre o direito do trabalho, me segue aqui, deixe seu like, deixe um comentário e até a próxima.